E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, turma. Mais uma aula de direito penal, muita fé, muita força, vai dar tudo certo. Turma, a gente está falando sobre dolo e culpa. Lembre que a gente está esmiuçando o conceito analítico estrutural de crime. Já vimos conduta comissiva, omissiva, já vimos conduta dolosa. O que a gente está vendo agora é a conduta culposa. Aí já vimos os elementos do crime culposo, já vimos o conceito de culpa, que culpa é um tipo penal aberto, porque depende de juízo de valor do juiz, no caso concreto. E agora a gente está vendo as espécies de culpa. Vimos a culpa consciente, a culpa inconsciente, vimos a culpa presumida e agora a gente vai ver a culpa própria e a culpa imprópria. Turma, a culpa própria e a culpa propriamente dita é a culpa mesmo. É a culpa caracterizada quando a gente não quer e nem assume o risco de produzir o resultado lesivo. Então, culpa própria ou culpa propriamente dita é aquela culpa em que o agente o crime aconteceu, o homicídio culposo aconteceu, mas o agente não queria que tivesse acontecido e nem assumiu o risco de cometer esse crime. Eu só quero lembrar que essas classificações, elas não excluem uma a outra. Por exemplo, a culpa própria ela pode ser culpa inconsciente também. A culpa própria, então, a gente não quer e não assume o risco de produzir o resultado. A culpa própria, ela também pode ser culpa consciente. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que essas classificações, elas não vão excluir uma a outra. Então, a culpa própria é a culpa mesmo. A gente não quer nem assume o risco de produzir o resultado. A culpa própria, ela pode ter essas classificações. Culpa consciente, culpa inconsciente. É diferente da culpa imprópria. A culpa imprópria, ou também conhecida como culpa por extensão, ou culpa por assimilação, ou ainda culpa por equiparação, ela acontece quando há alguma discriminante putativa. Professor, o que é discriminante? Turma, discriminante é sinônimo de justificante, que é sinônimo de excludente de ilicitude, que é sinônimo de excludente de antijuridicidade. Lembram que crime é fato típico, antijurídico, culpável? E lembram que legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito como bem dever legal e causa supralegal de exclusão da ilicitude? Tudo isso eles excluem a ilicitude? Pois é, excludente de ilicitude, como a legítima defesa e o estado de necessidade, é sinônimo de excludente de antijuridicidade. E ambas são sinônimo de discriminante, que é sinônimo de justificante. Tudo diz a mesma coisa. Discriminante, justificante, excludente de ilicitude, excludente de antijuridicidade. Tudo diz a mesma coisa. Então, discriminante é exatamente isso. Putativo significa erro. Putativo significa que era algo que estava só na sua cabeça, uma falsa percepção da realidade. Ou seja, discriminante putativa é você achar que estava agindo sobre algum excludente de ilicitude, você achar que estava cometendo crime por legítima defesa, estado de necessidade, mas na realidade você não está. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Imagina, pessoal, e esse exemplo é só o mais engraçado, depois eu dou um exemplo mais real, caso concreto e caso de prova. Imagina que você está no navio, ou então está no avião, e o avião começou a despencar. E você diz, vai lá, meu Deus do céu, tá despencando tudo, eu acho que é porque esse avião está muito pesado, tá cheio de coisa aqui. Aí você começa a jogar tudo fora do avião. Você joga a sua sogra, joga o seu cachorro. Não, seu cachorro você guarda, mas a sogra você joga. Joga a mala, joga tudo, joga baú. Aí de repente passa, aí vem a calmaria, aí vem o piloto. Oxe, cadê todo mundo? Cadê tua sogra, homem? Aí você diz, rapaz, eu tô aqui assustado, pensei que ia cair por excesso de peso, joguei a veia fora. aí o cara, não, isso é um procedimento normal, foi uma turbulência que eu tive que desviar lá das nuvens, procedimento normal. Veja, nesse caso, você achou que estava agindo em estado de necessidade, mas na realidade não estava. Passado esse exemplo mais brincalhão, existem outros exemplos mais reais. Não sei se vocês lembram, um militar que foi absolvido, foi aí no Rio de Janeiro. Como é que foi que aconteceu? Esse militar, ele atirou contra um cara que estava em casa com a furadeira, fazendo um serviço. Só que para esse militar, ele estava distante,
No local estava tendo tiroteios com traficantes da região. E esse militar, ele, na distância que ele estava, ele pensou que a furadeira era uma arma. Isso é um caso real mesmo. E esse militar, ele foi inocentado, ele foi absolvido. E foi absolvido por quê? Porque foi confirmado, entendeu-se que a distância que ele estava do indivíduo, a circunstância que estava tendo tiroteio e o pouco tempo que ele tinha para pensar, fizeram com que ele atirasse. Ele achou que estava atuando em legítima defesa de terceiros, já que ele imaginou que o militar, que o cara que morreu, estava atirando contra as pessoas. Ele achou que estava agindo em legítima defesa de terceiros, mas na realidade não estava. Esses dois exemplos que eu dei são exemplos de discriminantes putativas, onde você comete o crime, comete o resultado lesivo, achando que está agindo sobre algum excludente de licitude, mas na realidade não está. Então, quando você age sobre alguma discriminante putativa, a gente diz que você agiu em culpa imprópria, já que na culpa própria você não quer nem assumir o risco, na culpa imprópria você quis e assumiu o risco. Então, na culpa imprópria, ou por extensão, ou por assimilação, ou por equiparação, você quis e assumiu o risco de produzir o resultado lesivo. Só que você fez isso achando que estava agindo acobertado por alguma excludente de ilicitude, mas na realidade não estava. E a culpa imprópria, ela está no 20, parágrafo 1º, que diz assim, ó: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Olha aqui o que é que está dizendo pra gente. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais isso aqui. É isento de pena, ou seja, não vai responder pelo crime. Não vai cumprir a pena pelo crime. Quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Ou seja, o cara, ele errou, mas foi o militar, né? Ele errou, mas foi um erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Na situação, quando ele atirou, estava tendo um tiroteio, ele estava distante do cara, a furadeira tem uma certa semelhança com a arma, e ainda ele achou que o cara ia atirar. Então, quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe de situação que ele achou, veja, supõe na cabeça, situação que, se existisse, se essa situação existisse, tornaria a ação legítima. Turma, se eu ajo em estado de necessidade, ajo em legítima defesa, ajo acobertado sobre algum excludente de licitude, eu estou agindo numa situação que ela torna a minha ação legítima. Como eu disse para vocês, eu posso praticar um fato típico e não ser crime, quando esse fato típico ele é antijurídico. Então eu posso matar alguém, fato típico? Posso. Em legítima defesa, em estado de necessidade, posso fazer isso. Então, se o agente, no caso concreto, fica demonstrado que ele errou, ele achou que estava agindo acobertado sobre algum excludente de ilicitude, mas na realidade não estava, mas toda circunstância na situação fazia com que realmente ele pudesse errar, ele está acobertado pela discriminante putativa. Em outras palavras, ele é isento de pena. Então, é isento de pena que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, daí porque justificantes, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Beleza. Agora veja que aqui ele continua. Não há isenção de pena, entretanto, quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Professor, aí você me pergunta, o militar ele praticou ele matou alguém, é homicídio. O homicídio é punido como crime culposo. Por que o senhor disse que esse militar ele foi absolvido ao invés de ter respondido pelo homicídio culposo? Justamente, pessoal, porque eu falei para vocês que a culpa é um tipo penal aberto. Ela requer, com base no caso concreto, que o juiz faça um juízo de valor e veja se tem uma violação de um dever objetivo de cuidado. E veja se tem, em outras palavras, negligência, imprudência ou imperícia. No caso do militar que eu falei para vocês, o juiz, e essa decisão foi confirmada no tribunal, ele não achou que houve nem negligência, nem imprudência, nem imperícia. Por isso que ele foi inocentado.
Então isso que a gente está explicando, isso que a gente está acabando de falar, é exatamente a culpa imprópria, por assimilação, por equiparação. Essa é a culpa imprópria. É aquela em que você age acobertada pela discriminante putativa. Beleza? E aí, turma, continuando, e só para a gente começar a resolver questões, você pode me perguntar, professor, entendi dolo, entendi culpa, mas o que é o crime préter-doloso? Ou em latim se escreve praeter-doloso. Praeter-doloso. O crime préter-doloso, ele é um crime que ele é agravado pelo resultado. Como assim? A intenção do agente é cometer um determinado delito. Só que ele excede tanto na prática, na conduta, para cometer esse delito, que ele acaba causando um resultado mais grave do que de início ele queria. Ou seja, qual é a diferença do homicídio para a lesão corporal culposa? O homicídio doloso, a gente já vai para matar alguém, para a lesão corporal seguida de morte, me perdoe. O homicídio doloso, ele já vai para matar alguém. Pronto, então a conduta já é praticada com o fim de matar alguém. E quando é que eu responderia por lesão corporal seguida de morte, do artigo 129, parágrafo 3º, salvo engano? Você responderia por lesão corporal seguida de morte quando sua intenção inicial, seu dolo, é lesionar. Então você vai e começa a bater na pessoa. Só que por culpa sua, porque você foi negligente, imprudente ou imperito, acaba acontecendo um resultado mais grave, que é exatamente a morte do agente. Então qual é a diferença do homicídio doloso? Homicídio doloso, você já pratica a conduta para matar o indivíduo. Homicídio, lesão corporal seguida de morte, você pratica a conduta, o seu dolo é causar um crime menos grave, que é no caso a lesão. Só que você excede tanto batendo na pessoa que por culpa a pessoa morre. E a lesão corporal seguida de morte, ela não é um crime doloso contra a vida. Já que não é um crime doloso contra a vida, a competência dela não é do tribunal do júri. A competência dela é do juiz da vara comum. Então o crime préter-doloso, a gente pode dizer que é o crime agravado pelo resultado que existe dolo no antecedente, ou seja, dolo na sua conduta e culpa no consequente, culpa no resultado. Então seu dolo é causar um crime menos grave, mas por culpa, porque você age com excesso, você acaba causando um resultado mais lesivo. E o crime préter-doloso, ele está no artigo 19, dizendo, pelo resultado que agrava a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Ou seja, se o resultado mais grave do que eu queria efetivamente foi cometido ou por força maior, ou por caso fortuito, ou por outra coisa que eu não quis, ao menos culposamente, eu não respondo. Como assim? A gente vai resolver algumas questões sobre quebra de nexo de causalidade. O agente, por exemplo, a questão que a gente vai resolver, o agente pegou a carteira do indivíduo e saiu correndo. Esse indivíduo saiu correndo atrás do agente. Aí, o indivíduo foi atropelado e morreu. Dá para dizer que o ladrão vai responder por esse resultado morte? Não dá. Entre outros motivos que a gente tem para justificar, exatamente porque o ladrão, aquele que furtou a carteira, ele não teve nem dolo e nem culpa na morte do indivíduo. Então o artigo 19 está dizendo, pelo resultado que agrava a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Pessoal, vou pedir só um minutinho, porque caiu a caneta. Então vamos lá. Então existem certos crimes agravados pelo resultado. Esses crimes podem ser agravados pelo resultado que o resultado ocorreu na forma dolosa ou o resultado ocorreu na forma culposa. Então a gente tem 4 possibilidades. Qual é? Primeira possibilidade. O crime doloso, o crime que teve intenção, agravado dolosamente. Por exemplo, o homicídio qualificado, do artigo 121, parágrafo 2º. O homicídio ele pode ser qualificado se foi cometido mediante asfixia, tortura, qualquer meio insidioso ou cruel. Veja, eu tenho o dolo de matar.
e aí eu quis matar pela tortura. Nesse caso, houve um resultado mais grave, só que esse resultado ele ocorreu de forma dolosa. Então o crime doloso, ele pode ter um resultado agravado dolosamente, como o homicídio doloso. Agora o crime pode ser culposo e o resultado pode ser agravado culposamente. Como por exemplo, turma, o incêndio culposo. O incêndio culposo, se resulta morte de alguém, eu causo incêndio aqui no EVP. Pegue culposamente, tá? Eu causo incêndio no EVP. Aí o incêndio se alastra e alguém morre. Eu quis causar um incêndio? Não. Alguém morreu, ou seja, houve um resultado para agravar a minha pena, porque alguém morreu. Esse alguém morreu porque eu quis? Também não. Então é um crime culposo que ele foi agravado pelo resultado que ocorreu culposamente. Por exemplo, o incêndio quando alguém morre, que é o do artigo 250 combinado com o artigo 258. Veja então, o crime pode ser doloso e ser agravado pelo resultado doloso, como homicídio qualificado. O crime pode ser culposo e agravado pelo resultado que ocorreu também culposamente, como o incêndio. Já o crime pode ser culposo e agravado dolosamente. Por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro é previsto a lesão corporal culposa no trânsito. Imagina que eu, sem querer, bati no pedestre ou no carro e vi que essa pessoa lesionou. Culposamente, já que foi sem querer. Só que eu não presto socorro. Eu saio correndo. Nesse caso, esse fato, esse resultado de eu ter saído correndo, de eu não ter prestado socorro, é um resultado doloso que agrava o crime. Ou seja, o crime culposo ele pode ser agravado dolosamente, como nesses crimes de trânsito, quando você não presta socorro. Aí o exemplo que eu coloquei aqui foi o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E finalmente, o crime préter doloso, que é o que a gente está conversando, é aquele que você quer praticar um crime doloso, como a lesão corporal, mas como você excede muito, ocorre um resultado mais grave culposamente, lesão corporal seguida de morte. Exemplo, o estupro do artigo 213, se você olhar os parágrafos do estupro, tem assim, se do estupro ocorre a morte, opa, isso aí é um crime préter doloso. Você teve a intenção só de estuprar, só que você excedeu tanto nessa conduta de estuprar que a pessoa acabou morrendo. Aí você responde pelo estupro, nos seus parágrafos, pelo estupro qualificado. Quando é que você responderia por estupro em concurso material, que a gente vai ver, com o crime de homicídio? Se eu quisesse estuprar e depois quisesse matar. Aí veja que nessa situação é dolo de estuprar e dolo de matar. Diferente seria então se eu tenho o dolo de estuprar tão somente, só que eu excedo tanto nesse estupro que a vítima acaba morrendo. Ou seja, eu não tinha a intenção de matar. Aí eu respondo pelo estupro qualificado dos parágrafos do artigo 213. Deu para entender? Então quando eu responderia pelos dois juntos, dolo de estuprar, dolo de matar. Então, isso seria estupro simples e concurso com o homicídio doloso. Já quando é que vai ser o estupro qualificado pela morte? Quando eu tenho dolo de estuprar, só que por culpa a vítima acaba morrendo. Eu não queria que ela morresse, mas eu excedi tanto que a vítima acabou morrendo. Esse é o crime, então, pessoal, préter doloso. E agora, vamos resolver as questões, e eu vou deixar aqui do meu lado, porque vai que dá algum embaraço desse de novo. Bora lá. Questão do TSE na lista judiciária da Consulplan, que caiu em 2012. Tício resolve matar Mévio, seu desafeto. Para tanto, coloca uma bomba num avião no qual ele viaja do Rio de Janeiro para São Paulo. Foi exemplo de sala, lembra? Que matar o presidente da República dentro do avião? Pois é. Partindo do pressuposto de que a explosão de uma bomba no avião necessariamente causaria a morte dos outros passageiros, mas sem que Tício desejasse a morte deles, pode-se afirmar que, de acordo com a moderna doutrina do direito penal, o dolo de Tício será, veja, o Tício ele queria matar um dos passageiros só, o seu desafeto Mévio. Acontece que ele botou uma bomba no avião. E o Tício, ele sabia que a bomba necessariamente causaria a morte dos outros passageiros,
Mas o Tício, ele não queria, ele não desejou a morte dos outros passageiros. Para a moderna doutrina, qual é o tipo de dolo? Opa, pessoal, a gente viu o dolo de primeiro grau e o dolo de segundo grau. Vimos na aula de dolo. O dolo de primeiro grau é o que eu efetivamente quero. Já o dolo de segundo grau é algo que necessariamente vai ter que acontecer, e eu sei que vai acontecer, não é o que eu quero diretamente, mas eu sei que isso vai acontecer para eu alcançar o meu dolo de primeiro grau. Lembram disso? Então, como o Tício quer matar o Mévio, o dolo de primeiro grau seria em relação ao Mévio. Já em relação aos outros passageiros, o Tício não quer matar, mas sabe que vai matar. Mas ele não queria. Mas é um meio necessário para alcançar o dolo de primeiro grau. Então, nesse caso, o Tício, em relação aos passageiros, tem o dolo de segundo grau. Bora ver qual é a resposta correta. Então, o dolo de Tício será A. Dolo direto de primeiro grau em relação a Mévio, perfeito. E dolo direto de segundo grau em relação aos demais passageiros. Galera, essa é a resposta correta. Dolo direto de primeiro grau em relação a Mévio e de segundo grau em relação aos passageiros. Dolo determinado em relação a Mévio e alternativo em relação aos demais passageiros. Tá falso. Por que não é dolo alternativo? O dolo alternativo é aquele que você quer ou uma coisa ou outra. No caso, o Mévio, ele teria que matar os passageiros para conseguir o dolo de primeiro grau. Não é dolo alternativo. Seria se assim, tanto faz lesionar ou matar, tanto faz. Esse seria o dolo alternativo. Dolo indireto em relação ao Mévio. Falso, não é dolo indireto. É dolo direto em relação ao Mévio e direto também em relação aos demais passageiros. E dolo normativo, pessoal, é aquele, lembrem, da teoria neocantiana, onde tem vontade, consciência e atual consciência da licitude. Vontade, consciência e atual consciência da licitude. Não é. A gente nem adota mais esse dolo normativo da teoria neocantiana. Nós adotamos o dolo natural, o dolo puro, da teoria neocantiana. Perfeito. Então essa questão, ela está errada. 10ª questão. Sobre o dolo, é correto afirmar A. O dolo direto de segundo grau compreende os meios de ação escolhidos para realizar o fim, incluindo os efeitos secundários representados como certos ou necessários, independentemente de serem esses efeitos ou resultados desejados ou indesejados pelo autor. Galera, essa está correta. Olha o que ele está falando. O dolo direto de segundo grau compreende os meios de ação escolhidos para realizar o fim. Ou seja, são meios para realizar o fim. O Tício, para matar o Mévio, tinha que matar também os passageiros. É o meio para ele realizar o fim. Beleza. Incluindo os efeitos secundários, representados como certos ou necessários. A morte dos passageiros, já que para matar o Mévio, com a bomba no avião, a morte dos passageiros é certo e também é necessário nesse caso concreto. Então, o dolo direto de segundo grau compreende os meios de ação escolhidos para realizar o fim, incluindo os efeitos secundários representados como certos ou necessários, independentemente de serem esses efeitos ou resultados desejados ou indesejados pelo autor. Tá correto, turma. Só para você ver como tá correto, olha na questão anterior. Na questão anterior diz assim, ó. Bem aqui, ó. Partindo do pressuposto que a explosão de uma bomba necessariamente causaria a morte do passageiro, mas sem querer, sem que Tício desejasse a morte deles, veja, houve dolo de segundo grau e o Tício ele não desejou a morte dos passageiros. E houve dolo de segundo grau. Então, realmente, o dolo de segundo grau ele está perfeitamente definido aqui no item A, independentemente dos efeitos ou resultados serem desejados ou indesejados pelo autor. No caso da questão anterior, o Tício não queria matar os outros passageiros, mas era o jeito. Ele queria matar o Mévio e para matar o Mévio tinha que matar os outros passageiros. Realmente o item A, turma, ele está todo completo, todo perfeito. Item B de bola. Age com culpa consciente aquele químico que manipula fórmulas para a produção de alimentos sem as devidas cautelas relativas à contaminação. No entanto, sabendo do perigo, continua a atuar e acaba desse modo causando lesão à saúde dos consumidores. Pessoal, por que essa está errada?
realmente, a culpa consciente é quando você comete o crime que você tinha previsto. Você sabia que aquela conduta poderia causar o resultado lesivo. Mas, para ter culpa consciente, lembre, o agente tem que acreditar que com as suas habilidades, nada de ruim vai acontecer. Para ter culpa consciente, o agente tem que acreditar que com as suas habilidades, nada de ruim vai acontecer. Que não foi o caso. Para ser culpa consciente, ele teria que colocar aqui que o indivíduo, ele com suas habilidades, acreditava que nenhuma contaminação ia acontecer. Só que ele colocou assim, ó. No entanto, sabendo do perigo, continua a atuar e acaba desse modo causando a lesão dos consumidores. Aqui, turma, deu a entender, pelo menos, que o agente continuou a atuar sem nem vendo. Que seria dolo eventual. A gente não tem elementos necessários para saber se é culpa consciente ou dolo eventual. A gente sabe que não é culpa consciente, porque para ser culpa consciente teria que ter aqui que o agente continuou a agir porque acreditava fielmente, piamente, que com suas habilidades nada ia acontecer. Aí seria culpa consciente. Mas como ele não colocou nada, não dá para dizer que é culpa consciente. Bem, então tá falso. C de casa. No dolo de primeiro grau, o agente busca indiretamente a realização do tipo legal. Falso. No dolo de primeiro grau, o agente busca diretamente a realização do tipo legal. E D de dado, o Código Penal Pátrio, no artigo 18, inciso 1, que é o do dolo, adotou somente a teoria da vontade. Falso, pessoal. A gente viu que tudo bem, em relação ao dolo direto, foi adotada a teoria da vontade. A teoria da vontade diz, vai existir dolo quando a gente quer o resultado lesivo. Prevê e quer. Já em relação ao dolo eventual, foi adotada a teoria do consentimento, que o agente, ele assume o risco de produzir o resultado. Então não foi adotada só a teoria da vontade. O Código Penal, no 18, inciso 1, como a gente explicou, além da teoria da vontade, adotou a teoria do consentimento. Portanto, o item D de dado está errado. Próxima questão. Acabou. Então bora lá. Depois a gente resolve mais, turma, não se preocupe. Agora a gente vai falar de um tema também bastante importante e que o aluno acaba confundindo um pouco. A gente vai falar sobre os erros. E erro, como eu já conceituei, significa falsa percepção da realidade. Então a gente vai adentrar num mundo bastante legal. Por exemplo, quem nunca pegou algo de alguém achando que era seu? Quem nunca, por exemplo, pegou um celular de alguém, botou no bolso e saiu achando que era seu? Até antigamente, os nossos pais contam que com a chave de um carro, às vezes era possível entrar no carro alheio. Aí tem casos de pessoas que pegavam a chave do seu carro, só que entravam no carro alheio sem saber, ligavam e saíam. Essas pessoas sabiam que estavam cometendo crime? Não sabiam. Então essas pessoas agiram em erro. E erro, então, significa a falsa percepção da realidade. A realidade é uma, mas você está percebendo de outra forma. E no direito penal, o erro ele pode ser ou erro essencial ou erro acidental. Existem outras modalidades de erro que eu ainda vou explicar para vocês. Por hora, eu quero que você saiba que o erro, a falsa percepção da realidade, ou vai ser erro essencial ou erro acidental. E o que é isso, professor? Turma, o erro essencial são os casos onde o agente tem a falsa percepção da realidade, ou seja, tem o erro, a falsa percepção da realidade, e esse erro exclui o dolo. Então, se exclui o dolo, é erro essencial. Lembrem sempre que dolo é vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo. O erro essencial é aquele tipo de erro que incide sobre elementos que excluem o dolo. Esse erro essencial, ele pode ser inevitável ou ainda excusável. Então, o erro essencial, ele pode ser erro essencial, inevitável ou excusável. No erro essencial, inevitável ou excusável, além de excluir dolo, exclui culpa. Então, no erro essencial, inevitável ou excusável, além de excluir dolo, exclui culpa. E ora,
Se o agente não vai responder nem a título de dolo e nem a título de culpa, significa dizer que ele não vai responder pelo crime, ele não vai ser apenado pelo crime. Um exemplo de erro essencial é o erro de tipo. O erro de tipo ele exclui o dolo. Ele pode permitir a punição na forma culposa se prevista em lei e se houver culpa. Então o erro de tipo, que está no artigo 20 do Código Penal, é também conhecido como erro quanto elemento constitutivo do tipo penal. Eu ainda vou aprofundar um pouco mais isso. O erro de tipo, que está no artigo 20 do Código Penal, ele é o erro essencial. Ele é um erro essencial porque exclui o dolo. Só para você entender o que é o erro de tipo, é exatamente esse fato de eu pegar algo, de eu cometer o crime sem saber que estou cometendo o crime. Por exemplo, eu pego algo, o celular de alguém, achando que é o meu celular, boto no bolso. Eu estou, em tese, praticando furto sem saber que estou praticando furto. Isso é o erro de tipo. O erro de tipo ele é um erro essencial e, portanto, exclui o dolo. Agora, o erro de tipo essencial, inevitável ou excusável, além do dolo, ele exclui culpa. Por que exclui culpa? Porque, no caso concreto, não houve culpa. Não houve a violação de um dever objetivo de cuidado. Agora, o erro essencial, ele também pode ser evitável. Evitável ou inexcusável. E o erro de tipo essencial, evitável ou inexcusável, ele exclui dolo, mas não exclui a culpa. Não exclui a culpa. De forma que o agente, no erro essencial evitável, ele não responde a título de dolo, mas ele responde a título de culpa porque houve a violação de um dever objetivo de cuidado. Meus queridos amigos, meu tempo acabou e eu fico por aqui. Tchau e tudo de bom.